Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre sociedade. Na última aula a gente falou como é que o governo ele mantém assim, o poder junto com os interesses de certos grupos e como é que a sociedade civil ela vai se organizar e vai tentar combater esse comando e como que cada grupo, dentro das suas particularidades, ele vai buscar, atender às suas necessidades. Então, nós vamos dar início hoje aqui, no caso do capítulo, grupo 10 do livro de vocês, e logo o título, já é um título bem, provocativo, que nós temos que pensar o seguinte: a filosofia, como a sociologia, são ciências que são causadas a partir da provocação. Então, nós lançamos um tema e esse tema vai provocar as pessoas para pensar naquilo que nós estamos, trabalhando aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, que está bem na capa, é a desigualdade, as desigualdades sociais. Então, essas desigualdades dentro de um grupo, dentro de uma sociedade. Então, nós temos que pensar que a sociedade ela é composta, por vários grupos, e esses grupos dentro dessa organização, ela tem como características elas não serem um grupo unido em vários sentidos. Então, nós temos vários segmentos dentro dessa sociedade. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, nesse primeiro momento, são os dois primeiros tópicos que estão aí nos nossos objetivos das aulas, no caso. Descrever o conceito de estratificação da sociedade e compreender a estratificação em castas, e assim, em estamentos ou classes. Então, a gente vai explicar o porquê que existe tanta divisão social. Então, qual é a visão e a importância de se trabalhar essa questão de divisão de classes. Então, aqui nós temos uma imagem que eu acho que ela é marcante para qualquer pessoa, a gente não precisa nem de uma legenda muito forte, Então, as diferentes formas de moradia das pessoas, isso já vai determinar isso, determinar o porquê algumas pessoas vivem em palacetes, em casas muito bem acomodadas, e outras têm que se submeter a moradias cada vez mais precárias. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso. Então, quando a gente fala em estratificação social e sua forma histórica, então, a primeira coisa aqui, então nós temos que pensar o seguinte: então, na história das sociedades humanas, então desenvolve-se a desigualdade social, ou seja, a hierarquia nas quais os seres humanos são distribuídos em grupos com diferentes níveis de prestígios, acesso aos recursos econômicos e a posições no interior das relações de poder político. Na linguagem da sociologia, a desigualdade social sistemática é denominada de estratificação social. Então, nós temos que pensar o seguinte: então, dentro da sociedade humana, então, desde o primeiro grupo humano, sempre vai ter aquela pessoa que tem um prestígio, tem um posicionamento dentro dessa sociedade mais vantajoso em comparação a outros. Mas o que leva a isso, O que leva esse prestígio, esse grupo a deter recursos, econômicos, entre outras questões? Então, como é que isso vai ser justificado? Como é que isso é usado para, de uma certa forma ou de outra, justificar essa divisão, essa estratificação? Então, como é que isso é justificado, é colocado em prática? Bem, então, no caso aí, a gente vai trabalhar a primeira visão aqui, que é esse trecho, do sociólogo Anthony, Giddens, no caso, os indivíduos os indivíduos e os grupos usufruem de acesso a diferente, desigual, de recompensas, com base em sua posição dentro do esquema estratificação. Então, assim, a estratificação pode ser definida de um modo mais simples, como as desigualdades estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. É diferenciável comparar a estratificação ao assentamento geológico das rochas em camadas na superfície da Terra. As sociedades podem ser vistas como constituídas de estratos em uma hierarquia, na qual os mais favoráveis encontram-se no topo. Então, é aquela velha história da pirâmide social, que a gente vem trabalhando desde lá do sexto ano, de várias sociedades. Então, nós temos uma pirâmide.
essa pirâmide, nós temos aqueles que estão no topo, que não fazem tanta força para manter essa pirâmide em pé, e nós temos essa base, que é a maior parte da população, que vai ter que usar força, né, para manter essa pirâmide em pé. Né? Então, dentro disso aqui, nós podemos ver nessa imagem aqui, fica bem claro, né? Então, essa questão, né, de que existem grupos, né, que vão estar no topo, que vão ser mais beneficiados do que os grupos intermediários e também os grupos mais abaixo, aqueles que são mais, né, penalizados por essa questão. Né? Então, quando a gente fala em estratificação social, então, né, consiste na estruturação da desigualdade social de forma de camadas, né, estratos, isso é, grupos sociais situados, né, em patamares superiores ou inferiores na organização da sociedade. Então, pertencimento dos indivíduos em um estrato social específico condiciona profundamente suas possibilidades sociais, econômicas, culturais e políticas, né, delimitando seu horizonte, né, de relações pessoais de forma educacionais, né, e de atuação profissional. Então, no caso aí, nós estamos falando de uma sociedade mais arcaica, ainda fundada naquele modelo bem rígido, né, de sociedades estratizadas. No caso, né, das castas, que a gente vai falar um pouquinho mais para baixo. Mas assim, então, no caso, nós criamos, né, dogmas, nós criamos imagens, rótulos de que um grupo, e ele está sentado numa dessas camadas, ela não tem possibilidade de ascender, né, chegar a um ponto mais vantajoso dentro dessa sociedade em visão de outro. Então, no caso de uma sociedade hierárquica, né, extremamente conservadora, isso aqui não se muda. No caso, aqueles que estão no topo vão permanecer no topo, e quem está no intermediário vai ficar aqui, e os que estão, né, nas classes mais baixas vão continuar nessas classes mais baixas. No caso, que nós chamamos de sociedade estamental. Estamental, o que está, fica, não tem alterações. Então, quando a gente fala em historicamente, né, então, historicamente, né, diferentes formas de estratificação, né, são estruturadas nas sociedades humanas. Então, na sequência, né, nós vamos examinar a questão de classes, de castas, estamentos e classes sociais. Bem, então, a primeira coisa que nós vamos estudar aqui, no caso, né, é o sistema de estratificação em castas. Né? Então, a estratificação em castas, cujo exemplo mais conhecido é da sociedade tradicional indiana, né, então situa no continente da Ásia, é extremamente rígida nessa modalidade de hierarquização das camadas sociais. O fato de um indivíduo pertencer a um grupo é estabelecido, né, hereditariamente e tem caráter vitalício, ou seja, estende-se do nascimento até o fim. Então, a gente já vem falando sobre essa questão de castas, né, de camadas sociais, então desde a primeira sociedade humana, né, da primeira civilização, até os dias de hoje. E a Índia fica bem claro isso, porque é um modelo que ainda continua sendo aplicado. Então, na Índia tem um sistema de casta bem rígido. Então, o Dalit, que é aquele que é considerado impuro, ele não tem condições, segundo esse modelo, de ascender, de ter ambições, de se tornar um pouco, de buscar melhores condições de vida, né? Porque é uma sociedade extremamente rígida. Então, as castas é isso, são grupos que não têm como ascender socialmente ou economicamente. Então, aquela questão daquilo que está, fica, não se muda. Então, os critérios que configuram, né, as diferentes castas são hereditárias, étnicas, né, vinculadas a supostas origens geográficas, né, e culturais, né, de certos grupos sociais. Então, os religiosos. Então, a posição das castas são rigidamente definidas nas hierarquias sociais. Os direitos e os deveres são diferentes para cada casta social, então determinando suas atribuições na sociedade, a sua maior ou menor importância em conformidade com o valor, né, com os valores socioculturais dominantes. Então, no caso da Índia, né, que é o modelo de casta mais interessante da gente trabalhar aqui, que nós podemos perceber, tanto é que já teve até novelas aqui no Brasil, no caso Caminho das Índias, mostra que o Dalit, ele não poderia se relacionar com outro grupo, e isso é uma questão religiosa. Tanto é que as castas indianas, eles colocam que cada casta, ela é derivada de uma parte do corpo de uma deusa.
né, no caso do Deus superior deles. Então, nesse sentido, como cada casta é parte do corpo, então não tem como haver alterações. E isso, né, vai gerando esse controle social. Então, aqueles que estão mais beneficiados, né, são aqueles que comandam esse sistema. Né? Então, isso é uma questão também importante. Então, no antigo sistema, né, de estratificação social indiano, as castas superiores tinham funções sacerdotais e intelectuais na sociedade. Em segundo plano, havia as castas dedicadas a atividades militares e administrativas. Né, seguida hierarquicamente, né, pela camada destinada ao controle das atividades econômicas urbanas e rurais. E, por fim, as castas inferiores, né, compostas por camponeses, operários, trabalhadores braçais em geral, com as tarefas de servir os demais grupos, né, ou estratos superiores da sociedade. Então, essa questão de castas aí, né, que a gente já falou um pouquinho, é sempre bom a gente pensar, que é uma questão seguinte, é de que um grupo, teoricamente, usando essa visão de castas, o grupo que está, né, inferiormente, ou que tem um prestígio menor, ele foi destinado por um deus, por uma divindade, a realizar, né, ações que beneficiem os grupos superiores, no caso, os intelectuais e administrativos. Né? Então, isso impede que aqueles que estão nas camadas inferiores, eles ascendam socialmente, intelectualmente, dentro desse sentido. Né? Então, de uma certa forma ou de outra, né, é uma forma de ver o mundo, né, onde as pessoas elas aceitam pacificamente essas diferenças sociais. Então, se o Deus ele acredita, né, eles acreditam nisso, se aquele Deus ele definiu isso, então que isso seja implementado, porque senão o castigo pós-vida será muito maior do que em vida. Né? Então, e quando a gente fala em religião, né, no sistema de castas da Índia, né, então tem uma caixinha aqui bem pequenininha, que eu acho que é importante da gente, né, falar. Então, a estratificação das castas na Índia articula-se, né, com a crença da religião hinduísta, né, na reencarnação. De acordo com a interpretação religiosa dos hindus, a aceitação de castas social, né, em que se nasce e a vida em conformidade com os códigos das castas são, né, imprescindíveis para a evolução espiritual. Associa-se, né, pertencimento de uma casta ao correspondente estágio evolutivo da alma humana. Então, o nascimento em uma casta inferior, por exemplo, seria decorrente de graves erros cometidos na encarnação anterior. Então, a Constituição Indiana de 1950 aboliu oficialmente a divisão social de castas. Contudo, as tradições culturais e religiosas no país ainda persistem, afetando as relações sociais na atualidade. Ainda podemos observar na sociedade indiana profunda desigualdade e preconceito, né, produtos do século de divisões sociais. Então, né, no caso aí, quando nós falamos dessa divisão de castas, então é um modelo rígido, é um modelo que já vem sendo aplicado há milhares de anos. Então isso já está assim entranhado nessa sociedade. Então já está dentro do seu modelo. Então quando nós falamos em evolução espiritual, então cada religião ela tem uma forma de ver a questão de que uma pessoa ela busca evolução. Né? Então o cristianismo, se você não comete pecado na vida, você vai para o céu ou você vai para o inferno. No caso do hinduísmo, eles acreditam na reencarnação. Então, para que você não precise mais reencarnar, para você se tornar uma alma superior, você precisa passar por todos os estágios. Então, dependendo do que você fez na sua vida anterior, quando você vai reencarnar, você estará num estágio evolutivo, né? Buscando o quê? Cada vez mais ascender esse nível evolutivo. Né? Isso foi, né, colocado, né, por todos os milhares de anos até 1950. Em 1950, com a independência da Índia, né, a Constituição imposta pelos vencedores, né, aqueles que tomaram o poder, né, eles vão tentar abolir esse modelo de castas. Só que é um modelo tão contido na cultura, né, na religião, na forma de ver o mundo, que a população ela vai resistir. Né? Então, é aquela velha questão que também, assim, quando nós mostramos para uma pessoa que o modelo de vida dela pode estar sendo comandado, e isso faz tanto sentido para ela, porque faz tanto a cultura, ela trabalha tanto essa visão da aceitação, que muitas vezes essas pessoas elas combatem isso.
Então, e a desigualdade social na Índia, ela é resultado desse modelo de castas. Lógico, né, nós devemos pensar o seguinte, de uma forma, né, de compreender isso. Agora, lá dentro, né, cada cultura tem a sua própria visão de mundo. Então, eu não posso dizer que está certo ou que está errado. Eu tenho que entender o seguinte, que a desigualdade é fruto desse modelo de castas. É a mesma coisa da gente pensar aqui no Brasil, né? No caso, você vai nascer numa família extremamente pobre. Só que você tem a possibilidade de lutar e conseguir, né? Lógico, muitos poucos conseguem isso, não são todos. Mas uma pequena parcela, né, um grupo assim que tem a sorte, consegue romper com essa, né, estratificação da sociedade brasileira. Mas, né, levando em consideração isso, precisa ter sorte. Né? Então, aquela questão, né, de que você estudando muito, de que você trabalhando muito, você vai conseguir, né, melhorar as suas condições de vida. Mas será que só isso é o bastante? Na Índia, isso não é o bastante. Na Índia, um Dalit, que é aquele que vai fazer os trabalhos mais repugnantes, né, que eles consideram que é lidar com os mortos, limpeza de fossas, de esgoto, entre outras coisas, esse nunca vai poder se tornar um Brahma, né, porque é uma destinação religiosa. Então, essa é uma questão importante. Então, mesmo combatido, proibido em 1950, ainda tem muita gente que ainda pratica esse tipo de modelo social. Bem, então nesse sistema, né, que ele está colocando aí, né, então nós temos, né, a estratificação da sociedade, a vida das pessoas, né, então fixado cada nível de castas, né, exercida por determinada atividade econômica, característica de suas vestimentas, suas práticas, né, cotidianas e sua posição na escala de prestígio. Né? Então, aquela questão de que um Brahma ele tem um prestígio muito alto. Com isso, né, os Dalits vão ser praticamente esquecidos da sociedade. Então, nessa hierarquia de sociedade em castas, não há qualquer possibilidade de mobilidade social. Então, aquilo que nós estávamos falando sobre aquela imagem. Então, se você nasceu numa casta de Dalit, você nunca vai ascender a uma casta de Brahma. Isso é um fato importante, determinante, né, para nós entendermos toda a nossa sociedade atual, lá da Índia. Bem, então, um outro modelo de estratificação social aqui que nós vamos, né, trabalhar aqui é o período do feudalismo, né? Então, que é a divisão estamental, ou sociedade de estamentos. Então, com o feudalismo, a forma de organização e sociedade predominante na Europa durante o período medieval, que vai entre o século VII depois de Cristo até o finzinho ali do século XV, né? Lógico, a estrutura feudal ele dominou a Europa durante muito tempo. Mas assim, a sociedade feudal, né, ela é em estamentos, né, então é dominada, né, o Estado ou ordens. Então, o estamento é um grupo social que, né, com direitos e deveres próprios, né, que, segundo a cultura vigente, apresenta uma função específica na sociedade. Então, o feudalismo estruturava hierarquicamente nos seguintes estamentos: o clero, a nobreza e a plebe. No caso, é um modelo que nós, historiadores, nós colocamos da seguinte forma: a sociedade, aqueles que lutam, os nobres, aqueles que rezam, que é a igreja, e aqueles que plantam, a plebe. Então, aquela questão, o clero é o corpo do sacerdote, é o corpo sacerdotal católico. Então, são os padres, os bispos, o papa, é aquele que vai, né, ter a responsabilidade, né, de rezar, né, de mediar as relações entre os seres humanos e Deus, né, assegurando a proteção espiritual dos cristãos. Bem, então, durante a Idade Média, né, era normal acontecer, né, fatos de lidar com o sobrenatural, com as superstições. Então, no caso aí, o clero ele tinha que manter os maus espíritos afastados do homem. Então, qual era o papel do clero? Rezar. Então, já tinha uma função. Os nobres, que eram compostos pelos senhores de terra, os descendentes das famílias tradicionais, dedicavam-se à atividade militar. Então, aqueles que lutam. Então, os senhores feudais, os reis, né, aqueles que tinham sangue nobre, aqueles que teoricamente vieram de famílias tradicionais desde o Império Romano, mas que com o feudalismo, né, vai se criar um serviço, né, um sentido de vassalagem, né, que é a questão de que eles tinham acordos, né? Então, os militares, a nobreza, tinha que garantir a segurança, né, dos feudos, das propriedades. E a plebe, formada por camponeses de condições de servidão,
né, proprietários de pequenos lotes de terras, comerciantes e artesãos. Eram encarregados para trabalhar pelo sustento material de toda a população. Bem, então vamos falar da plebe. Então, o plebeu é diferente de escravo. Né? Então, na antiguidade, o escravo ele era escravo por dívida ou por, né, ser prisioneiro de guerra. Então, ele perde a sua liberdade. O servo é diferente. Ele está ligado à terra. Ele não pode estar, né, ele não pode sair da terra, mas ele tem direitos. Então, qual é esse direito? De que o clero mantenha o seguro, né, contra os maus espíritos, os nobres mantenham o feudo livre dos ataques, né, dos bárbaros, daqueles que vinham invadir os feudos, no caso, os vândalos, entre outros, e o plebeu tinha que trabalhar a terra produzindo alimento, né, e tudo aquilo que o feudo necessitava para a sua manutenção. Bem, então, tem vários historiadores que eu acho que é interessante a gente, né, tem um chamado, né, Marc Bloch, que é um francês, né, que ele vai estudar essa parte da sociedade medieval, que é bem importante da gente estar frisando, né, mas assim, então, na cultura medieval, marcada pela intensa presença do cristianismo católico, então, essa desigualdade social era explicada pela concepção de que os estamentos sociais cumpriam finalidade definida, né, e necessária para a harmonização da sociedade. Então, no livro A Idade Média, Nascimento, né, do Ocidente, o historiador Hilário Franco Júnior analisa essa estratificação social. Então, no trecho aí, né, que o Hilário Franco ele vai colocar, eu acho interessante, né, que nós temos que levar em consideração a isso. Então, a lei humana impõe duas condições: o nobre e o servo. Não estão submetidos ao mesmo regime. Então, os guerreiros são protetores da igreja, eles defendem os poderosos e os fracos, né, protegem a todo mundo, inclusive a si próprio. O servo, por sua vez, tem outra condição. Esta raça infeliz, né, não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos os alimentos, vestimentos, eis a função do servo. A casa de Deus que pertence uma é, portanto, tripla, né? Uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Então, todos os três formam um conjunto, né, e não se separam. A obra de uns permite o trabalho de outros dois. Então, a cada qual, por sua vez, prestam o seu apoio aos outros. Então, como se vê, o clero é colocado, né, fora do âmbito da lei humana, então, pois, estando mais próximo de Deus. A quem serve possui inegável superioridade. Então, por sua vez, o nobre e o servo não são categorias celestes, apenas terrenas. Daí se definirem, né, pelo nascimento. Então, quando a gente passa a entender, a ler esse texto, ele já deixa bem claro que, assim, no caso, aquele que é o servo, ele é a parte mais vulnerável desse sistema. Então, ele tem que aceitar aquilo que está presente a ele. Então, ele não deve se questionar desse modelo, né, que vai ser a base dessa sociedade feudal. Então, ele é aquele que vai trabalhar para manter os outros dois, né, por conta do seu nascimento. Né? E o nobre, ele deve lutar, defender os fracos e os fortes e a si mesmo. Então, ele não deve, né, se negar a esse destino. Já os sacerdotes, os padres, o clero, ele é aquele que está mais próximo de Deus. Então, é inegável a sua superioridade. Então, a superioridade, ele está acima dos outros. Né? Então, isso é uma questão também importante da gente sempre estar pensando e trabalhando. Né? Então, assim, pretende-se, né, se justificar a desigualdade, né, dos estamentos, com o conceito de que o cristão, do que a cristandade, né, de harmonia social. Então, segundo o qual as diferenças entre estratos são benéficas para o conjunto da sociedade. Então, nesse termo, concebe-se a manutenção e o equilíbrio social, né, na continuidade hereditária da nobreza e da plebe. Descendentes de nobres seriam nobres, enquanto descendentes de plebeus seriam plebeus. Então, o clero submetido à obrigatoriedade do celibato renova-se especialmente com o ingresso dos nobres no corpo sacerdotal. Bem, então, aí que está também uma questão bem importante. No caso, né, não existiam mistura entre essas classes sociais, entre esses estamentos. Então, o nobre ele iria se relacionar com nobre,
O plebeu, ele iria se relacionar com o plebeu. Porque quando a gente fala isso, né, tem muitos relatos sobre assim, lendas, contos de fadas que trabalham essa questão de quê? De que plebeus casam com nobre. Isso era impossível. No caso do clero, ainda é um pouquinho mais, né, complicado da gente entender, porque existe o celibato. O celibato é o seguinte, né, o sacerdote não poderia se casar, né, com nenhum dos outros grupos. Então, a renovação desse grupo era com os nobres. Então, só os nobres que poderiam ingressar à vida de sacerdote, né, que poderia se tornar um padre, um bispo, e isso dava o quê? Uma maior condição dos nobres se perpetuar no poder. Né? Então, essa observação, né, que nós vamos falar sobre nessa sociedade feudal, nos revela muita semelhança entre o sistema, né, de estratificação em que estamos na sociedade, né, definidas como castas. Entretanto, há uma diferença significativa. Né, comparativamente, né, a hierarquia em castas da sociedade estamental é menos rígida, né, então caracterizando por mais flexibilidade na aceitação, ainda que, né, excepcionalmente, da modalidade social. Então, no feudalismo, em algumas situações, seria possível a ascensão social do indivíduo da plebe, ou seja, em circunstâncias extraordinárias. Então, uma pessoa originalmente pertencente à plebe conseguia ingressar no clero católico e nos círculos, né, inferiores da nobreza. Então, dependendo daquilo que ele conseguisse fazer. Né? Então, se o nobre ele tivesse defendido o feudo e conseguisse alguma vitória, ele conseguiria, né, ascender, né, a uma classe de nobres inferiores. Mas vamos dizer o seguinte, a igreja poderia ser um estudioso ou se tornar um baixo clero, um monge, né, assim, um religioso de baixa patente. Então, ele conseguiria, né, organizar esse sentido. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui de estrativização de classes sociais, que é mais próximo a gente. Então, no caso de classes sociais, então tem origem na transição do feudalismo para o capitalismo, e se estabelece, né, plenamente na sociedade capitalista, principalmente com as condições, né, com a consolidação a partir da Revolução Industrial na Inglaterra durante, né, a segunda metade do século XVIII. Mas o que são classes sociais? Né? Então, para compreender adequadamente a forma da desigualdade predominante no mundo moderno e contemporâneo, o interessante é observar suas diferenças em relação a modalidades tradicionais, né, de estratificação social. Então, o sistema de castas ou estamentos. Então, no caso, as classes sociais, ela vem de uma forma diferente, né, do que esses outros dois modelos. Né? Então, é um modelo que vai se distinguir em alguns aspectos. Bem, então, primeiro, diferentemente da sociedade de castas e estamentos, nas quais a hierarquia social era fundamentada em aspectos hereditários, étnicos, religiosos, a estratificação de classes sociais baseia-se em critérios essencialmente econômicos. Então, aquela questão de que existem grupos, e esses grupos, para chegar ao poder, ele estava ligado às suas condições econômicas. Então, o acúmulo de riqueza e não o seu destino. Então, no sistema de castas, né, estamentos, as diferentes camadas sociais possuem direitos, né, e deveres próprios. Na sociedade de classes, né, os direitos e deveres tendem a ser os mesmos para todos os cidadãos, independente de sua classe social em que se encontra situado. Em outras palavras, prevalece a igualdade jurídica. Então, todos, a despeito das suas condições de classe, são iguais perante a lei. Então, aquela questão, né, que vem sendo trabalhada desde o iluminismo, né, a questão da igualdade, lealdade e fraternidade. Então, quando nós falamos em castas, aquele que estava superiormente aos mais inferiores, eles tinham julgamento diferenciados, porque eram eles que faziam as leis. Segundo a teoria das classes sociais, então todos vão gozar da mesma oportunidade. Então, todos serão julgados, serão vistos pela sociedade de uma forma igual e não diferenciada. Então, isso coloca que todos estão igualmente, né, servidos dentro da lei. Então, a comparatividade, né, e a imobilidade social que caracteriza os modelos extremos da divisão de castas e dos níveis mais rigorosos da estratificação, estamentos, né, então a sociedade de classes é consideravelmente aberta. Então, o que isso significa? O sistema de classes é a isenção do indivíduo em uma classe não é fixa, ou seja, não há, pelo menos teoricamente,
impedimento tradicionais, né, legais da mobilidade social. Então, um trabalhador assalariado pode acumular recursos econômicos e, com isso, migrar para uma classe mais elevada. Assim como é possível, né, como é possível um indivíduo mais rico perder suas propriedades e transferir-se para uma classe social mais baixa. Então, tem algumas questões aí que, né, entra nessa questão de liberdade de transição entre as classes sociais, mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, né? Existem grupos de ex-ricos, né, de ex-nobres, são pessoas que nutrem uma falsa imagem, né, que eles têm um diferencial. Qual é esse diferencial? A sua herança que foi construída há muito tempo atrás, mas por conta de falta de administração, essas pessoas perdem esses recursos, né? Então tem essa visão, mas pregando uma forma fria, então há a possibilidade de um pobre se tornar rico e um rico se tornar pobre. Mas na prática a gente sabe que é um pouco mais difícil. Bem, então, né, dessa forma, os sistemas anteriores de estratificação social, os elementos como o prestígio social das famílias, os valores socioculturais, tradicionais, né, delimitam a hierarquia social, que conferem maior ou menor acesso aos grupos de riquezas materiais, né, produzidas na sociedade. No capitalismo, ao preferirmos, né, a sociedade de classes, o ponto de partida é econômico. Então, o pertencimento dos indivíduos a uma classe social é definida por seu nível de riqueza e por sua posição no âmbito, né, das relações socioeconômicas. Dito, né, de maneira resumida, as condições econômicas estabelecem o prestígio social e não o contrário. Então, no caso aí, né, no caso da nobreza, segundo o texto frio, né, sem nenhuma interpretação, sem nenhum julgamento de valor, né, então o nobre ele poderia estar quebrado, ele poderia estar sem nenhuma moeda, mas ele era nobre. No caso da divisão em classes, o nobre, quando ele perde seus recursos, ele vai se tornar um pobre. Mas a gente sabe que as coisas podem ser de uma forma diferente. Então, a igualdade jurídica, né, por seu, né, turno, reforça a base econômica, né, de desigualdade social. Então, no plano das leis, não há privilégios e deveres específicos para diferentes grupos sociais, pois, né, o que os distingue é a sua situação econômica. Como destacamos, né, essas condições socioeconômicas não é em tese fixas, vitalícias, proporcionadas, né, proporcionando, né, a possibilidade, né, de mobilidade social vertical, né, para os indivíduos. Então, ascensão, né, o declínio do cidadão para outra classe social depende, né, da sua força de vontade ou da sua sorte, né, levando em consideração isso, né, também tem essa questão de sorte. Então, não adianta você trabalhar muito se você não tiver a sorte de você conseguir alguns elementos que vai fazer com que você ascenda socialmente ou você caia socialmente. Então, tem vários elementos que vão trabalhar isso, mas judicialmente, pelas leis, todo mundo tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mesmo que isso represente que o mais alto, né, a pessoa que tem o maior cargo de prestígio da sociedade, ela tem o mesmo tratamento do que uma pessoa que tem o menor cargo e o menor prestígio dessa sociedade. Mas a gente sabe que isso não acontece dessa forma. Mas assim, esse último ponto mencionado, contudo, né, merece observação mais atenta. Se um lado, na sociedade de classes, não há critério de extremos, né, em relações socioeconômicas, né, então antecipa para sempre a posição do indivíduo na hierarquia social. Né. Por outro lado, a mobilidade social não é, né, uma prática mais frequente. Então é aquela questão que você pode perceber que é muito difícil uma pessoa subir, né, ascender socialmente dentro desse modelo, mas existem casos. Então, afinal, né, de pertencimento inicial, então, a uma classe social interfere decisivamente nas possibilidades individuais, na estratificação das classes sociais. Então, as oportunidades educacionais, profissionais, não são as mesmas para todos, então, para todas as pessoas. Do mesmo modo que é desigual o acesso, né, imediato aos recursos econômicos, culturais, políticos disponíveis na sociedade. Em outras palavras, o indivíduo que nasce em uma classe social mais alta tem condições muito favoráveis para permanecer naquele grupo, enquanto aqueles que nascem em camadas mais baixas têm dificuldade para ascender socialmente. Então, isso é um fato importante, né, também da gente frisar, né? A questão da educação. Então, uma pessoa que nasce numa camada social superior, ela tem aos seus serviços uma grande possibilidade de continuar naquele modelo, porque eles têm todos os recursos materiais e intelectuais para isso.
Já aquela pessoa que está na base da sociedade, ela não goza desses mesmos direitos. Então, isso dificulta a sua ascensão social. Né? Então, isso é um problema muito sério. Então, para a gente completar, esse estudo, então nós vamos, falar um pouquinho sobre a divisão da sociedade de classes. Né? Então, devemos registrar que se trata de um tema, examinado pela sociologia, desde a origem do pensamento por Karl Marx, e Max Weber, que apresentam diferentes ponderações sobre essa questão. No caso, nós temos dois pensadores que vão pensar essa divisão de classes de uma forma diferente. Lógico, cada um defendendo seu ponto de vista a partir de uma visão, daquele contexto. A gente tem que pensar no Karl Marx como uma pessoa que viveu no século XIX, e o Max Weber, viveu na segunda metade do século XIX e começo do século XX. Então, para Karl Marx, as classes sociais são definidas pela posição dos grupos em relação ao meio de produção. Então, terras, máquinas e indústrias. Isto é, por aspectos, como propriedade do meio necessários para a produção econômica da sociedade. Então, no capitalismo, as classes sociais principais são a burguesia, então os proprietários do meio de produção. E o proletariado, os operários, ou em sentido mais amplo, os trabalhadores assalariados. Então, Karl Marx ele vai criar uma hierarquia dividindo a sociedade em duas. Então, aqueles que têm os recursos para a produção de riqueza, que são os burgueses, que são os proprietários do meio de produção, e os proletariados, aqueles que vão vender, a única coisa que eles têm sobre o seu comando é a mão de obra, é a força de trabalho. Então, eles vão vender a sua mão de obra para poder se sustentar. No caso aí, Karl Marx ele vai definir essas duas classes. Já para Max Weber, então, por seu turno, não considera apenas as posições dos grupos em relação à produção como fator determinante para as classes sociais, incluindo, isto sim, elementos como qualificação profissional, acesso a recursos socioeconômicos, na definição da divisão da sociedade em classes. Então, na palavra do Anthony Grindin, que é um sociólogo, que a gente vai falar um pouquinho para definir a ideia de Max Weber. Então, apesar de Weber aceitar a opinião de Karl Marx, de que a classe social baseia-se em condições econômicas objetivamente determinadas, ele observou a importância de uma variedade maior nos fatores econômicos, na formação das classes, do que aqueles reconhecidos por Marx. De acordo com Weber, a divisão das classes origina-se não apenas no controle ou na falta dos meios de produção, mas em diferenças econômicas que não possuem nenhuma relação direta com a propriedade. Tal recurso inclui especialmente a aptidão e a credenciais ou qualificação, que influenciam no tipo de emprego que as pessoas são capazes de conseguir. Então, para Weber acreditava que a posição no mercado do indivíduo exerce uma forte influência sobre sua oportunidade de vida. Então, aqueles que desenvolvem ocupações, ocupações gerenciais ou profissionais ganham mais, e dispõem de condições mais favoráveis ao trabalho do que, por exemplo, o operário. Então, o que o Weber vai dizer é que dentro do próprio proletariado vai existir uma divisão. Então, aqueles que estão mais adaptados a uma certa ocupação. Então, com isso, eles vão ter mais recursos e vão conseguir se manter naquela posição. Então, a questão de que adaptação, qualificação, influência. Mas entra também naquilo que nós temos que trabalhar lá atrás. Então, aqueles que nascem num grupo mais com condições melhores, que têm acesso à cultura, à educação, eles vão continuar cada vez mais no poder. Enquanto outros, que não têm esse mesmo direito, têm que usar mais esforço para tentar romper com essas barreiras. Aí que surgem alguns problemas, que nós vamos trabalhar depois com a questão de políticas socioafirmativas. Bem, eu acredito que tenha sido isso. A aula ficou bem extensa hoje, porque é um tema muito rico, é um tema que a gente poderia estar aqui falando durante horas, porque existem outros pensadores que também vão trabalhar isso, depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre discriminação, preconceitos, e isso tem tudo a ver para quê? Para manter essa sociedade de classes aí organizadas. Bem, então, levando em consideração
né? As aulas de sociologia e de filosofia estão ficando cada vez mais densas, então eu peço para vocês o seguinte: leiam bastante, estudem bastante o material que eu estou disponibilizando aí para vocês, que são artigos, né, de outros professores, né, porque nem sempre só eu que tenho a razão, né, eu aceito isso, que o meu ponto de vista, né, ele pode ser um pouco carregado de algumas ideologias, então o interessante seria vocês pesquisarem por vocês mesmos outros autores, outros intelectuais, para a gente chegar a um estudo mais conclusivo, né, sobre esse tema. Bem, então, agradeço a todos, espero que tenha sido bem claro, né, que tenha sido bem proveitoso, espero vocês na próxima aula, né, então, tendo dúvidas, não se sintam acanhados de me procurar aqui no WhatsApp ou no Facebook, então estou aqui à disposição, precisando de mim, estou aqui. Bem, até mais, tchau, tchau, muito obrigado.